Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Fábio Borges e neste segundo vídeo sobre famosos brasileiros descendentes de judeus sefarditas, nós vamos falar dos grandes escritores. Algumas pessoas perguntaram como eu descobri que esses são descendentes de judeus. Foi com muito trabalho de pesquisa. Nenhuma delas está aqui porque eu ouvi dizer que são descendentes de judeu. Nos vídeos só constam aqueles cujas famílias têm a árvore genealógica publicada no Family Search, com a ligação do brasileiro ilustre geração por geração até o seu ancestral sefardita. Em muitos casos, pesquisei pessoas com grandes possibilidades de serem descendentes, mas com os ramos que poderiam levar a um judeu interrompidos quase chegando a eles. Por isso não foram mencionadas. Para descobrir essa ascendência, encontrei a pessoa objeto da pesquisa identificada no site e num trabalho de muita paciência percorri sua árvore genealógica, galho por galho, até chegar a um ancestral judeu. Para exemplificar, eu mostro aqui a ligação de Ariano Suassuna com todas as gerações de ancestrais que o ligam ao judeu sefardita Junca Montezino. Conforme a genealogia de Ariano Suassuna, publicada no Family Search. O conteúdo deste vídeo é genealogia. Qualquer comentário em relação às pessoas citadas que demonstrem intolerância religiosa, racial ou por posicionamento político de qualquer vertente será bloqueado. Vamos então aos nossos ilustres. Cláudio Manuel da Costa nasceu na Vila Real de Nossa Senhora, hoje Mariana, Minas Gerais, no dia 5 de junho de 1729. Foi um advogado, minerador e poeta brasileiro. Cláudio Manuel da Costa foi um dos principais líderes da Inconfidência Mineira e foi encontrado morto na prisão. Segundo a versão oficial, ele havia se suicidado. Ele é o patrono da cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras. Cláudio Manuel da Costa descende de Isabel Velho. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu na pequena vila de Curralinho, hoje cidade de Castro Alves, na Bahia. O poema O Navio Negreiro é a obra mais famosa de Castro Alves. Ele é o patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Castro Alves descende de Tomé Mendes Raposo. Ariano Vilar Suassuna nasceu em João Pessoa, Paraíba, no dia 16 de junho de 1927. Foi um intelectual, escritor, filósofo, dramaturgo, romancista. Ele foi o idealizador do movimento armorial e autor de obras como Alto da Compadecida, Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Em 1989, ele foi eleito para a cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras. Ariano Suassuna descende de Junca Montezino. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Viveu no Rio de Janeiro e a estátua que o representa sentado em um banco é o monumento mais popular da praia de Copacabana. Carlos Drummond de Andrade descende de Antônio Bicudo Carneiro. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 19 de abril de 1886 e se mudou para o Rio de Janeiro com 10 anos de idade. Foi um poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. Manuel Bandeira descende de Brites Mendes de Góes e Vasconcelos. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em São Paulo, capital, no dia 9 de outubro de 1893. Foi um poeta, contista, cronista, romancista e crítico de arte brasileiro.
Um dos fundadores do modernismo no país, ele praticamente criou a poesia brasileira moderna com a publicação de sua Pauliceia Desvairada em 1922. Mário de Andrade descende de Francisco Vaz Coelho, Sebastião de Freitas e Antônio Bicudo Carneiro. José Lins do Rego Cavalcante nasceu no Engenho Corredor, em Pilar, Paraíba, em 3 de junho de 1901. Foi um escritor brasileiro, um dos de maior prestígio da literatura nacional. Seu primeiro livro, Menino de Engenho, foi publicado em 1932 e possui traços autobiográficos como a maioria de suas obras. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 15 de setembro de 1955 para a cadeira 25. Com relação àqueles que possuem ascendência judaica sefardita, José Lins do Rego é campeão absoluto. Ele descende de Antônio Simões Colasso, Rui Capão, Belchior da Rosa, Brites Mendes de Góes e Vasconcelos, Lopo Gonçalves, Pantaleão Monteiro e de Yehuda Zakhai Natan Ben Abraham. José Oswald de Souza de Andrade nasceu no dia 11 de janeiro de 1890 na capital do estado de São Paulo. Foi um escritor e dramaturgo, o mais inovador dos autores modernistas brasileiros e um dos promotores da Semana de Arte Moderna de 1922. Foi o idealizador do Manifesto Pau-Brasil e, junto com a pintora Tarsila do Amaral, com quem foi casado, funda o movimento antropofágico. O Rei da Vela é uma de suas peças teatrais mais conhecidas. Oswald de Andrade descende de Antônio Bicudo Carneiro. Ana Maria Machado nasceu no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, no dia 24 de dezembro de 1941. Autora de livros infantis, sua obra é reconhecida nacional e internacionalmente, pois ganhou no ano de 2000 o Prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante prêmio da literatura infantil do mundo, e foi a primeira desse gênero literário a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Ana Maria Machado descende de Isabel Velho. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira nasceu em Paço de Camaragibe, Alagoas, no dia 3 de maio de 1910. Foi o autor do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa e membro imortal da Academia Brasileira de Letras. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é o pai de Chico Buarque de Holanda, apenas primo de terceiro grau. Aurélio Buarque de Holanda descende de Brites Mendes de Góes e Vasconcelos. Lígia Fagundes da Silva Teles foi uma advogada e romancista brasileira. Nasceu em São Paulo, capital, aos 19 de abril de 1918 e ficou conhecida como a Dama da Literatura Brasileira. Recebeu os principais prêmios literários do Brasil e em 1985 foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Em 2005 foi agraciada com o Troféu Camões, o mais importante prêmio literário para autores de língua portuguesa. Lígia Fagundes Teles descende de Antônio Bicudo Carneiro. Érico Lopes Veríssimo foi um escritor brasileiro nascido no dia 17 de dezembro de 1905 em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Ficou conhecido com o romance Olhai os Lírios do Campo, mas a sua obra mais famosa é a trilogia O Tempo e o Vento. Érico Veríssimo descende de Antônio Bicudo Carneiro. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas era o verdadeiro nome de Cora Coralina. Ela nasceu na cidade de Goiás, estado de Goiás, no dia 20 de agosto de 1889. Foi uma poetisa e contista, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. Cora Coralina descende de Jerônimo Pedroso e de Brites Mendes de Góes e Vasconcelos.
João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 9 de janeiro de 1920. Foi agraciado com vários prêmios literários, entre eles o Prêmio Literário Internacional Neustadt, tido como o Nobel americano. Ele é o único autor brasileiro a recebê-lo. João Cabral de Melo Neto descende de Brits Mendes de Góes e Vasconcelos, de Branca Dias, de Diogo Pires, de Maria de Herede e de Antônio Bicudo Carneiro. Otto de Oliveira Lara Rezende nasceu em São João del Rei, Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1922. Foi um jornalista e escritor brasileiro. Em 1979, ele foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras. Otto Lara Rezende descende de Isabel Velho. Sérgio Buarque de Holanda nasceu em São Paulo, capital, no dia 11 de julho de 1902. Foi um historiador, sociólogo e escritor brasileiro. Sua obra mais conhecida é Raízes do Brasil, publicada em 1936. Sérgio Buarque de Holanda é o pai de Chico Buarque e primo de segundo grau de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Ele descende de Brits Mendes de Góes e Vasconcelos e de Pantaleão Monteiro. José Pereira da Graça Aranha nasceu em São Luís do Maranhão, no dia 21 de junho de 1868. Graça Aranha foi um escritor e diplomata brasileiro e um imortal da Academia Brasileira de Letras. O seu contato com os movimentos vanguardistas na Europa o levou a romper com a Academia Brasileira de Letras. Em 1924, acusou a Academia Brasileira de passadista e dotada de total imobilismo literário. Ele chegou a declarar: se a Academia se desvia desse movimento regenerador, se a Academia não se renova, morra a Academia. Graça Aranha descende de Brits Mendes de Góes e Vasconcelos. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um advogado, promotor e escritor brasileiro. Nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Monteiro Lobato ficou popularmente conhecido pelo conjunto educativo de sua obra de livros infantis, onde se destacam Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho e O Pica-Pau Amarelo. As histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo foram adaptadas para séries de televisão que teve enorme sucesso durante décadas exibidas pela Rede Globo de televisão. Monteiro Lobato descende de Antônio Bicudo Carneiro. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Foi uma escritora, jornalista, tradutora, cronista e importante dramaturga, considerada uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. Ela foi a única mulher a integrar o movimento modernista brasileiro na literatura, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e também a primeira mulher galardoada com o Prêmio Camões em 1993. Raquel de Queiroz descende de Agostinho Beneviste. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Vinícius de Moraes é autor de Soneto de Felicidade, uma das mais importantes obras da literatura brasileira. Em 1954, ele publica sua coletânea de poemas, Antologia Poética, mesmo ano em que publica sua peça teatral Orfeu da Conceição, premiada no concurso do 4º centenário da cidade de São Paulo. A peça estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Orfeu da Conceição foi adaptado para o cinema pelas lentes do diretor francês Marcel Camus. Com o título de Orfeu Negro, falado em português, o filme ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 1959 e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1960. Vinícius de Moraes descende de Maria de Herédia. Nelson Falcão Rodrigues nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 23 de agosto de 1912. É considerado o mais influente dramaturgo do Brasil. O sucesso veio com Vestido de Noiva, de 1943, que trazia, em matéria de teatro, uma renovação nunca vista nos palcos brasileiros. Sua obra teve muitas adaptações para o cinema, com destaque para os longas-metragens Bonitinha Mas Ordinária, de J.P. Carvalho, Toda Nudez Será Castigada, de Arnaldo Jabor, e O Beijo no Asfalto, de Bruno Barreto. Nelson Rodrigues descende de Belchior da Rosa. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. No próximo vídeo nós vamos falar de grandes cantores brasileiros descendentes de judeus sefarditas. E te garanto que você vai se surpreender. Eu te pediria, por favor, que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!